Minha irmã engravidou do meu noivo e minha família decidiu defendê-la porque ela era mais nova, então eu me vinguei da maneira mais cruel possível. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. 3 semanas antes do meu casamento, eu acreditava piamente que estava vivendo o auge da minha felicidade. Meu nome é Lindsay, tenho 28 anos e, na época, estava noiva de Mark, um homem que eu amava profundamente há 4 anos. O cenário era perfeito, uma propriedade de jardim deslumbrante reservada, o vestido dos meus sonhos pendurado no armário e 200 convites enviados. Minha irmã mais nova, Sarah, de apenas 21 anos, era minha dama de honra. Nunca fomos extremamente próximas, mas eu acreditava que, naquele momento, o vínculo de sangue falaria mais alto. Sarah sempre foi a queridinha da família, a menina frágil que precisava de proteção constante por ser a caçula, enquanto eu sempre fui a forte, a independente, aquela que resolvia os problemas. Tudo desmoronou em um domingo à tarde, durante um jantar de família na casa dos meus pais. Eu esperava discutir os últimos detalhes do buffet, mas o clima estava pesado, carregado de um silêncio que eu não conseguia decifrar. Mark não apareceu, alegando uma virose súbita. Quando Sarah começou a chorar à mesa, sem motivo aparente, meu instinto de irmã mais velha disparou. Eu tentei confortá-la, mas minha mãe segurou minha mão com uma força incomum e disse: Lindsay, precisamos conversar sobre algo muito sério. A Sarah está grávida. Meu primeiro pensamento foi de choque, mas também de preocupação por ela. Quem é o pai? Perguntei, já imaginando algum rapaz da faculdade que a teria abandonado. O silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor da minha vida. Sarah olhou para mim com os olhos inchados e soluçou: é o Mark. Aconteceu há alguns meses, Lindsay. Eu juro que não foi planejado. O mundo parou. Eu senti como se o chão tivesse sido arrancado sob meus pés e eu estivesse caindo em um abismo sem fim. O homem com quem eu ia me casar em 20 dias tinha engravidado a minha própria irmã. Eu olhei para o meu pai, esperando que ele explodisse de raiva contra Mark, mas ele desviou o olhar. Minha mãe, com uma voz calma que me deu náuseas, continuou: ela é jovem, Lindsay. Cometeu um erro, eles cometeram. Mas agora há um bebê, um neto nosso. Sarah está em pânico e não queremos que ela passe por isso sozinha. O Mark, ele quer fazer a coisa certa pela criança. A coisa certa não era se desculpar comigo, era assumir Sarah. Minha família já tinha decidido. Eles não estavam ali para me consolar pela traição do meu noivo, estavam ali para me pedir que eu a perdoasse e seguisse em frente para não estressar a gravidez de risco da Sarah. Eu me levantei da mesa sentindo uma raiva tão pura e fria que minhas mãos pararam de tremer. Minha mãe teve a audácia de sugerir que eu cancelasse o casamento discretamente e que ajudasse a Sarah a se mudar para o apartamento que eu e Mark havíamos acabado de mobiliar, já que ele era mais espaçoso para um bebê. Na cabeça deles, por eu ser a irmã mais velha e instável, eu deveria simplesmente entregar minha vida, meu futuro e meu lar para a irmã caçula que acabará de me esfaquear pelas costas. Ela é sua irmã, Lindsay. Você sempre cuidou dela. Não seja egoísta agora, disse meu pai. Egoísta. Eu, a vítima de uma traição dupla, estava sendo chamada de egoísta por não querer dar um tapete vermelho para os traidores. Saí daquela casa sem dizer uma única palavra. O silêncio era minha única arma naquele momento. Enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, que Mark já não ocupava, pois havia se mudado para dar espaço a Sarah na casa dos meus pais temporariamente, eu percebi que não tinha mais uma família. Eles não me viam como um ser humano com sentimentos, mas como um suporte para os erros da Sarah. Naquela noite, eu não chorei. Eu me sentei no chão do quarto que seria o nosso e comecei a planejar. Eles queriam que eu fosse a irmã mais velha compreensiva? Eu daria a eles uma performance que jamais esqueceriam. Mas o final da história não seriam felizes para sempre em que eles estavam desenhando sobre as minhas cinzas. Minha vingança seria lenta, pública e absolutamente devastadora. Eles queriam proteger a Sarah por ela ser a mais nova? Pois eu mostraria a eles o que acontece quando se subestima a inteligência e a fúria da mais velha. O jogo estava apenas começando. Na manhã seguinte àquela revelação catastrófica, o meu apartamento parecia uma caixa de memórias mortas.
Cada moldura com uma foto minha e do Mark, cada detalhe da decoração que tínhamos escolhido juntos, agora exalava o cheiro fétido da traição. O meu telemóvel não parava de vibrar. Eram mensagens da minha mãe a tentar amaciar a situação, dizendo que a Sarah tinha passado a noite a chorar e que o Mark estava profundamente arrependido, mas decidido a ser um pai presente. O que eles não entendiam é que o arrependimento sem reparação é apenas manipulação. Eles queriam que eu facilitasse o caminho deles, que eu lhes desse a minha bênção para que pudessem viver a sua pequena fantasia familiar sem o peso da culpa. Mas a culpa seria o menor dos problemas deles. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sou gestora de projetos numa empresa de logística e a minha mente funciona à base de eficiência e estratégia. Enquanto os meus colegas me perguntavam se eu estava ansiosa pelo casamento, eu sorria e dizia que tudo estava a ser encaminhado para um final inesquecível. E estava. A primeira coisa que fiz foi contactar todos os fornecedores do casamento. A quinta, o catering, o fotógrafo, a banda. Eu já tinha pago quase tudo. Em vez de cancelar e tentar reaver os depósitos, o que alertaria o Mark e a minha família, eu fiz algo diferente. Mantive tudo exatamente como estava, mas alterei os termos dos contratos. Liguei para o Mark no final do dia. A voz dele tremia quando atendeu. Lindsay, eu não sei o que dizer, começou ele. Eu interrompi-o com uma voz doce, quase maternal, a mesma voz que a minha família usava para desculpar a Sarah. Mark, não digas nada. A minha mãe fez-me ver que a Sarah é jovem e que o bebê é a nossa família. Eu não quero ser um obstáculo para a felicidade do meu sobrinho. Vi o alívio dele através da linha. Ele acreditou. Eles todos acreditaram que a Lindsay, a forte, tinha cedido mais uma vez. Convidei-o a encontrar-se comigo na nossa futura casa, aquela que a minha mãe sugeriu que eu desse a Sarah. Nesse encontro, agi como a mártir perfeita. Disse ao Mark que, por amor à família, eu deixaria que eles ficassem com o apartamento, mas que precisava que ele assinasse alguns documentos de transferência de responsabilidade das contas, para que o meu nome saísse da hipoteca e dos serviços. No meio da papelada, escondi uma confissão de dívida e um reconhecimento de uso indevido de fundos que ele tinha retirado da nossa conta conjunta para as despesas secretas com a Sarah. Ele, ansioso por se ver livre do peso da traição e por garantir o teto para sua nova família, assinou tudo sem ler detalhadamente. Ele achava que estava a ganhar um apartamento, na verdade, estava a assinar a sua própria insolvência financeira. Entretanto, mantive as aparências com a Sarah. Fui visitá-la à casa dos meus pais e levei-lhe um conjunto de vitaminas pré-natais. Ela tentou pedir desculpa, mas eu coloquei um dedo nos lábios dela e disse: guarda as tuas energias para o bebê, Sarah. O dia do meu casamento vai ser o início de uma vida nova para todos nós. Ela sorriu, achando que eu era a pessoa mais nobre do mundo. O que ela não sabia era que eu estava a organizar uma surpresa de casamento que seria transmitida em tempo real. Eu tinha contratado um detetive privado para obter as provas de que o Mark não tinha traído apenas a mim com a Sarah, mas que já andava a dormir com outra mulher, uma colega de trabalho, enquanto a Sarah já estava grávida. A minha família queria que eu protegesse a menina deles. Eu ia dar-lhes a proteção que eles mereciam, a exposição total da toxicidade do homem que eles estavam tão desesperados por acolher. No grupo de WhatsApp da família, comecei a enviar sugestões de decoração para o chá de bebê surpresa em que eu disse que queria organizar no mesmo dia em que seria o casamento. Todos ficaram radiantes. A Lindsay é um anjo, escreveu a minha tia. Mal sabiam eles que esse anjo estava a carregar as trombetas do Apocalipse. Eu estava a gastar cada cêntimo que me restava para garantir que a queda deles fosse a mais pública e humilhante possível. A Sarah era a mais nova, mas eu era a que sabia como destruir um império de mentiras sem deixar uma única impressão digital. O palco estava montado. As 2 semanas que antecederam o grande dia foram um exercício de autocontrole quase sobre-humano. Eu movia-me entre eles como um espião infiltrado, absorvendo cada detalhe da sua traição enquanto mantinha um sorriso sereno e acolhedor. Mark e Sarah tornaram-se mais ousados, acreditando piamente na minha capitulação. Eu via-os trocar olhares cúmplices durante os jantares de família, toques rápidos sob a mesa, como se tivessem ganho um prêmio por terem sido tão astutos.
A minha mãe, por sua vez, estava radiante. Ela via-me como a sua maior conquista de educação, a filha que sacrificou o seu próprio coração para manter a unidade da família. Ela começou a planear o chá de bebê com um entusiasmo que nunca teve com os meus preparativos de casamento. Lindsay, querida, estás a ser tão madura, dizia ela enquanto folheávamos catálogos de berços. A Sarah está finalmente a acalmar. Ela tinha tanto medo que tu a odiasses. Eu apenas acenava, sentindo o veneno subir-me à garganta. Como poderia odiá-la, mãe? Ela é sangue do meu sangue. O que vem por aí vai mudar a vida dela para sempre. A minha mãe interpretava isto como proteção, eu sabia que era uma profecia. Entretanto, o detetive privado que eu tinha contratado entregou-me o dossiê final. Mark não era apenas um traidor, ele era um predador financeiro. Descobri que ele tinha acumulado dívidas de jogo substanciais e que o dinheiro que ele estava a retirar da nossa conta conjunta não era apenas para as vontades da Sarah, mas para pagar credores perigosos. Além disso, as fotos da sua colega de trabalho, Vanessa, eram inequívocas. Ele estava a prometer a Vanessa que fugiria com ela assim que conseguisse extrair mais dinheiro do acordo de separação comigo. Com estas provas na mão, a minha vingança ganhou contornos de uma obra-prima. Eu não ia apenas revelar a traição dele, eu ia garantir que, quando a bomba arrebentasse, Sarah e os meus pais ficassem com um presente completo, um homem falido, infiel crônico e com a reputação destruída. Comecei a desviar discretamente os meus próprios ativos para uma conta no estrangeiro, deixando na conta conjunta apenas o montante exato que ele precisava para pagar os depósitos finais da festa de casamento, que agora, por sugestão minha, ele tinha assumido como forma de compensação. Convenci-o de que, se ele pagasse o resto da festa, eu não pediria partilha do apartamento. Ele mordeu o uísque com a ganância de um náufrago. No grupo de WhatsApp que incluía toda a família alargada, amigos e até alguns colegas de trabalho, comecei a criar um amisticismo sobre a surpresa do casamento. Disse que o evento não seria apenas uma união, mas uma celebração da verdade e dos novos começos. Sarah mandou-me uma mensagem privada a dizer: "Obrigada, mana. Mal posso esperar para que todos saibam o quanto nos amas." Li a mensagem enquanto olhava para as faturas de cancelamento que já tinha preparado para os serviços que realmente importavam, como meu vestido e a minha viagem de lua de mel, que transformei numas férias de luxo para mim, sozinha, com partida marcada para a manhã seguinte ao evento. O dia anterior ao evento foi marcado por uma estranha calma. Fui ao salão, fiz as unhas, tratei do cabelo. Sarah estava lá comigo, a queixar-se dos pés inchados e a falar sobre como Mark ia ser um pai incrível. Eu olhei para o reflexo dela no espelho e vi a rapariga que sempre teve tudo o que quis, à custa do meu esforço. Sarah, disse eu, amanhã, quando estiveres naquele jardim, olha bem para as pessoas ao teu redor. Lembra-te de que cada uma delas vai ver exatamente quem tu és. Ela sorriu, achando que eu estava a falar da sua beleza de grávida. À noite, o Mark enviou-me uma mensagem: "Amanhã encerramos este capítulo e começamos o próximo. Obrigado por seres tão compreensiva." Eu não respondi. Estava ocupada a carregar os vídeos e as fotos no sistema de projeção que tinha alugado para a recepção. O técnico, que eu paguei generosamente para não fazer perguntas, garantiu que o ficheiro A Surpresa Familiar seria reproduzido em todos os ecrãs gigantes da propriedade assim que eu desse o sinal. Eu não ia apenas cancelar um casamento, eu ia realizar o funeral público da imagem perfeita da minha família. Eles queriam que a Sarah fosse o centro das atenções por ser a mais nova? Pois ela seria o centro de um furacão que nenhum deles conseguiria deter. A Lindsay a boazinha tinha morrido no jantar de domingo, a Lindsay que ia herdar a terra estava pronta para queimar tudo. O dia do casamento amanheceu com um céu de um azul insultuosamente límpido. O jardim da propriedade estava transformado num cenário de contos de fadas, com milhares de rosas brancas e lírios que exalavam um perfume adocicado, quase sufocante. Eu observava tudo da janela da suíte nupcial, enquanto a maquilhadora trabalhava no meu rosto. Eu não sentia nervosismo, sentia a calma gélida de um carrasco que verifica a corda antes da execução. Sarah entrou na sala, já vestida com o seu traje de dama de honra, um vestido de seda num tom pêssego suave que realçava a sua barriga de grávida.
Ela parecia uma Madonna moderna, a imagem da inocência que a minha família tanto insistia em proteger. Estás maravilhosa, Lindsay, disse ela, aproximando-se para me abraçar. Eu retribuí o abraço, sentindo o contato da barriga dela contra o meu corpo. Tu também, Sarah. Hoje, ninguém vai conseguir tirar os olhos de ti. Ela sorriu, convencida de que o meu comentário era um elogio à sua nova condição. Pouco depois, a minha mãe entrou, com os olhos lacrimejantes, dizendo o quanto estava orgulhosa da paz em que tínhamos alcançado. Ela não percebia que aquela paz era apenas o vácuo que precede a detonação. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde. Convidei todos, tios, primos, amigos de infância e até os sócios do Mark. Eu queria que o Tribunal da Opinião Pública estivesse com lotação esgotada. Quando a música começou a tocar, eu caminhei pelo corredor de relva, não como uma noiva apaixonada, mas como uma mulher que estava a marchar para a sua própria libertação. Mark esperava-me no altar, com um sorriso de alívio. Ele achava que tinha conseguido o impossível, manter a carreira, a amante secreta, a nova família com a minha irmã e o meu silêncio complacente. O celebrante começou o discurso habitual sobre o amor e a fidelidade. Eu olhei para a primeira fila, onde a minha mãe e o meu pai sorriam, segurando a mão da Sarah. Eles pareciam tão satisfeitos com o seu pequeno teatro de aparências. Quando chegou o momento dos votos, eu pedi o microfone. Antes de prometermos qualquer coisa, disse eu, a minha voz ecoando perfeitamente pelas colunas de som, eu preparei uma pequena surpresa para celebrar a união desta família que tanto preza a verdade e o cuidado com os mais novos. Fiz um sinal discreto com a mão para o técnico de som na parte de trás. Instantaneamente, os ecrãs gigantes que tinham sido montados para mostrar as fotos românticas do casal ganharam vida. Mas não eram fotos de férias. O primeiro slide foi a captura de ecrã das mensagens de Mark para sua amante, Vanessa, onde ele dizia que a Sarah era apenas um erro fértil e que o dinheiro do nosso casamento serviria para eles fugirem juntos. O som de choque na audiência foi audível, um suspiro coletivo que fez as aves levantarem voo das árvores. Mark tentou agarrar o microfone, mas eu afastei-me com agilidade. Não interrompas a surpresa, Mark. Ainda agora começou. O vídeo seguinte mostrou imagens do detetive privado, Mark a entrar e sair de motéis com a colega de trabalho, enquanto a Sarah acreditava que ele estava a trabalhar horas extra para sustentar o futuro bebê. E depois, o golpe final. Um áudio gravado durante o jantar de domingo, onde se ouvia a minha mãe a dizer ao meu pai, não importa o que a Lindsay sente, temos de garantir que a Sarah fique com o apartamento e o Mark, ela é mais nova e precisa de estabilidade. A Lindsay é forte, ela aguenta a humilhação. O jardim transformou-se num caos absoluto. Sarah começou a gritar, agarrando-se à barriga, enquanto a minha mãe tentava, em vão, chegar até mim. O meu pai estava paralisado, olhando para o ecrã onde agora passava o documento de confissão de dívida que o Mark tinha assinado sem ler, provando que ele tinha roubado milhares de dólares da nossa conta conjunta. Eu olhei para o Mark, cujo rosto estava agora com uma tonalidade cinzenta, e disse ao microfone, tu querias a minha família, Mark? Pois bem, ficas com todos eles. E vocês, pai e mãe, queriam proteger a Sarah? Protejam-na agora, porque ela acaba de se tornar a noiva de um homem falido, infiel e que nunca teve intenção de ficar com ela. Tirei o anel de noivado, atirei-o aos pés dele e caminhei em direção à saída. Enquanto passava pela Sarah, que estava em prantos no chão, sussurrei apenas o suficiente para ela ouvir, ser a mais nova não te torna imune às consequências, Sarah. Boa sorte com o teu prêmio. Saí da propriedade sem olhar para trás, enquanto os convidados começavam a abandonar o local em massa, sussurrando sobre o escândalo do século. Entrei no carro que já estava à espera com as minhas malas e dirigi-me diretamente para o aeroporto. O meu voo para as Maldivas partia dentro de 3 horas. Eu tinha acabado de queimar todas as pontes, mas, pela primeira vez em anos, o caminho à minha frente estava iluminado por uma luz pura e honesta. A areia branca das Maldivas e o som rítmico das ondas deveriam ter sido o cenário perfeito para a paz, mas nos primeiros dias, o meu silêncio era preenchido pelo eco dos gritos que deixei para trás no jardim. Eu desliguei o telemóvel durante uma semana inteira.
Quando finalmente o liguei, o dispositivo quase bloqueou com a avalanche de notificações. Havia centenas de mensagens. Mark alternava entre insultos violentos e súplicas de perdão, dizendo que os credores o estavam a caçar e que ele não tinha onde morar. Minha mãe enviou áudios inconsoláveis, acusando-me de ter destruído a alma da família e informando que a Sarah tinha tido uma crise de pânico tão severa que quase entrou em trabalho de parto prematuro. Eu li tudo com uma indiferença que me surpreendeu. Não havia alegria no meu coração, mas havia uma satisfação gélida e absoluta. A justiça, quando é pura, raramente é doce, ela é apenas necessária. O apartamento da família em que eles tanto queriam dar a Sarah foi retomado pelo banco em menos de 2 meses, já que Mark não tinha como pagar a hipoteca e eu tinha retirado legalmente o meu nome e a minha parte do capital através dos documentos que ele assinou na sua arrogância. Sem o meu salário e com a sua reputação profissional manchada pelo vídeo que se tornou viral na nossa pequena cidade, Mark tornou-se um fardo para os meus pais, exatamente como eu previ. A Sarah deu à luz 6 meses depois. Recebi uma foto do bebê através de uma tia distante. Era um rapaz. Na foto, a Sarah parecia ter envelhecido 10 anos. Não havia mais o brilho de a menina protegida nos seus olhos, apenas a exaustão de quem agora estava acorrentada a um homem que ela sabia que não a amava e que a trairia na primeira oportunidade com alguém como a Vanessa. Os meus pais, que tanto queriam proteger a caçula, agora passavam os dias a mediar discussões financeiras e a cuidar de um neto num ambiente carregado de ressentimento. Eles sacrificaram a filha que os amava e os sustentava para salvar a filha que os traiu, e o resultado foi a ruína de todos. Passaram-se 2 anos desde aquele dia no jardim. Eu nunca mais voltei para minha cidade natal. Reconstruí a minha vida noutra capital, onde ninguém conhece a Lindsay, a noiva traída. Sou diretora de uma empresa de consultoria e vivo num apartamento que é um santuário de paz. Recentemente, a minha mãe conseguiu meu novo número e ligou-me. Ela não pediu desculpa. Ela apenas disse que o pai estava doente e que a Sarah precisava de ajuda financeira para os estudos do filho. Eu ouvi a voz dela, outrora tão autoritária e manipuladora, agora frágil e suplicante. Respondi-lhe com a mesma calma que tive no altar: Mãe, vocês disseram-me que eu era forte e que eu aguentava tudo sozinha. Eu acreditei em vocês. Tornei-me tão forte que já não sinto falta de nada do que vocês representam. Vocês têm o Mark, têm a Sarah e têm o neto que tanto quiseram proteger. Usem essa força familiar para resolverem os vossos problemas. A Lindsay que cuidava de todos morreu naquele jardim. Desliguei o telefone, pela primeira vez, não senti o peso da culpa que eles tentaram plantar em minha vida inteira. A vingança não foi o vídeo, nem o dinheiro, nem o escândalo público. A verdadeira vingança foi eu ter me tornado uma estranha para eles. Eles perderam acesso à minha luz, à minha generosidade e ao meu futuro. Eles ficaram presos no passado que construíram com mentiras, enquanto eu caminhei em direção a uma vida onde a lealdade não é um sacrifício, mas a base de tudo. Sarah sempre será mais nova, mas eu serei para sempre a que se libertou. E, no fim de contas, não há nada mais cruel para pessoas tóxicas do que verem a sua vítima ser feliz, bem-sucedida e, acima de tudo, completamente indiferente à existência delas. Obrigado para quem ouviu até aqui. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.